Fala, queridos e queridas, boa tarde. Meu nome é Maurício Copelo Peixoto. Eu vou estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre essa área maravilhosa, né, tanto das nossas múltiplas áreas, né, mas a área de biologia, e a gente vai dar um enfoque em algumas temáticas que são extremamente relevantes para o Enem. Agora, é claro que eu não posso deixar de começar a aula para alertá-los primeiro, né? Não esquece ao final dessa aula, dá o seu like, dá o seu curtir. Não esquece de seguir a gente pelo YouTube, no TV Exag e no nosso Instagram, no @ExagMedicina. É um projeto muito legal, um projeto grande, são 100 aulas, né, até o dia 10 de janeiro, ok? Sempre acontecendo sábados e domingos de 2h30 até as 18 horas. Então, não dá bobeira, se você de repente perdeu o material sempre fica na descrição do vídeo. Então, não deixa de seguir a gente, não deixa de curtir o vídeo, e isso está sendo feito com um carinho muito especial para vocês, beleza? Bem, hoje a gente vai falar de alguns assuntos extremamente relevantes para o Enem. Um deles está sobre ciclos biogeoquímicos. Poxa, Maurício, mas você colocou ali nitrogênio, né? Mas ciclos biogeoquímicos tem vários outros, e de fato tem. Nós podemos falar dos ciclos biogeoquímicos da água, podemos falar do ciclo biogeoquímico do carbono, o ciclo biogeoquímico do fósforo, e etc, etc, etc. Eu estou destacando o nitrogênio porque a gente tem essa otimização pelo tempo que eu estou aqui com vocês, e eu destaquei nitrogênio porque, de fato, se eu tivesse que colocar em termos de reprodução, ou seja, em termos de frequência do aparecimento de questões correlacionados ao grande assunto, o ciclo biogeoquímico, em provas do Enem, é claro que o ciclo do nitrogênio ele que ganha de maior destaque, tá? E ele é o mais complexozinho comparado aos demais, tudo bem? Para começar a entender isso aqui, então destaquei para vocês lá nitrogênio atmosférico, e destaquei algumas outras palavrinhas aqui para dar um pouquinho de norte, para a gente poder fazer esse mapa conceitual devagar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: todo ciclo biogeoquímico ele vai mostrar processos onde a gente tem a renovação daqueles elementos químicos no nosso planeta. Em outras palavras, aonde eu posso encontrar fontes desses elementos e como é que ele vai bypassando as diversas estruturas bióticas e abióticas encontradas no nosso planeta. De novo, bióticas, nós estamos falando basicamente de seres vivos, seja animal ou vegetal, não importa, e também sobre os fatores abióticos, ou seja, solo, pode ser uma forma de vapor de gás, etc, etc. No caso aqui do nitrogênio, ele é um dos gases que maior representa a composição dos gases na atmosfera, tá? E eu não consigo utilizar o nitrogênio dessa maneira, né? Na verdade, a maior parte dos seres vivos não consegue utilizar nitrogênio atmosférico. E para isso eu já começo a falar da primeira forma de interação, tá? O nitrogênio ele pode ser fixado no solo, então eu vou colocar aqui, ó, leguminosas, eu já vou destacar aqui, ó, solo. Por que solo, Maurício? Porque geralmente as leguminosas vão estar, na verdade nem é o solo, elas vão estar no solo vinculadas a raízes de leguminosas, uma série de bactérias que vão estar presentes aqui. Então nesse solo eu tenho leguminosas que estão vinculadas a um tipo específico de bactérias que são, olha aqui, as famosas Rhizobium. Ok? O que acontece com a Rhizobium? Essa Rhizobium vive nas raízes de algumas plantas e essa relação é uma relação simbiótica. Então a gente já pode até destacar aqui que se eu tivesse que falar aqui em relação, que tipo de relação ocorre entre esse tipo de bactérias e esse vegetal, a gente pode falar o quê? A gente pode falar que aqui rola uma simbiose. Ou seja, o que é uma simbiose? Tá? É uma relação onde eu tenho uma troca, onde ambos saem favorecidos. Ou, em outras palavras, como a gente gosta de memorizar, duas relações mais, quer dizer, uma relação mais, os dois saem favorecidos. O que tem mais importante entender? A Rhizobium aqui, embora ela precise do oxigênio, ela consegue fixar o nitrogênio, certo? No solo, através de que maneira? Através de uma enzima chamada de nitrogenase. Nitrogenases, beleza? Só que essas nitrogenases, a nitrogenase em si, ela tem uma particularidade. Ela, na presença de oxigênio, ela não consegue funcionar legal. Ou seja, essa enzima ela só vai funcionar na ausência. Você fala, pô, não entendi. Você acabou de falar que tem oxigênio, o oxigênio
a leguminosa ela vai acabar, a bactéria, desculpa, ela vai acabar utilizando. Então, da onde está entrando essa questão? Como é que eu posso interferir? Como é que eu posso separar esse oxigênio dessa nitrogenase? E aí vocês têm que saber que existe mais uma observação importante aqui, que é o que a gente chama de lag hemoglobina, ou hemoglobina lag. O que tem de importância nessa hemoglobina? Ela não é hemoglobina igual a nossa hemoglobina que está ali dentro da hemácia, beleza? Não. Mas ela também é uma hemiproteína com uma estrutura central de ferro que fixa o oxigênio. Então essa lag hemoglobina, ela fixa o oxigênio e protege a nitrogenase dessa exposição ao gás. Consequentemente, a nitrogenase pode funcionar. Olha, isso é importante? Isso é muito importante. Tá? Então a lag hemoglobina está vinculada à estrutura, a esses nódulos, né, que estão presentes nessas raízes, dessas leguminosas, e as bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em simbiose com essa leguminosa, conseguem fixar o nitrogênio através das nitrogenases. Então essa etapa que vocês estão verificando aqui comigo, essa etapa é uma etapa que a gente chama de fixação. Fixação é a etapa onde o nitrogênio vai se apresentar no solo. Só que, obviamente, ele não vai se apresentar na forma de N2 gasoso, só que ele está preso lá no solo. Não, não. Ele vai estar apresentado para a gente aqui, ó, nessa fixação, deixa eu puxar uma setinha para cá, né? Sobre a forma de NH3+, ou seja, na forma de, quem é esse cara aqui? Na forma de amônio. Beleza? O amoníaco. Beleza? Olha lá. Esse NH3, ele vai ser consequência da fixação do nitrogênio, olha o nitrogênio aqui, a partir de bactérias que vivem em simbiose com leguminosas, lá nas raízes dela, e que através de uma proteção de uma enzima, né, nitrogenase, consegue fixar o nitrogênio na forma de amônio. Essa amônia aqui, ela vai passar por um processo antes de ser absorvido, tá? E aí você pode falar assim, Maurício, existe fixação direta no solo sem passar por leguminosas? Existe. Eu vou fazer aqui pontilhado, porque algumas bactérias conseguem fixar diretamente o nitrogênio em amônio, tá? Então, algumas bactérias conseguem fazer isso. Algumas bactérias conseguem fazer isso, mas não são a principal fonte de representatividade dessa fixação, beleza? Depois disso, eu posso ter que a minha amônia pode ser convertida em nitrito. Nitrito. E esse nitrito pode ser convertido em nitrato. Em nitrato. Ok? E o nitrato, sim, ele sim, ser utilizado pela planta. Ok? Só que aqui tem duas etapas que a gente precisa saber. A conversão de amônia em nitrito, ela tem um nome. E esse nome a gente chama de nitrosação. Ok? Nitrosação. E a conversão de nitrito em nitrato a gente chama de nitratação. São dois processos distintos. Tem singularidade, parecem sinônimos, mas não são não. A nitrosação eu conto principalmente com um tipo de bactéria, a gente chama de nitrosomonas. E a nitratação eu conto principalmente com bactérias do tipo Nitrobacter. Particularidades interessantes, ok? Essas bactérias, Nitrobacter e a nitrosomonas, elas utilizam, na presença de oxigênio, utilizam a conversão de amônia em nitrito, nitrito e nitrato para a obtenção de energia e a obtenção de energia para produzir matéria orgânica, ou seja, nitrosomonas e nitrobacter são bactérias quimiosintetizantes, são capazes de produzir sua própria matéria orgânica e elas só conseguem fazer isso que na conversão desses substratos ela obtém energia para produzir a sua matéria orgânica, beleza? Ok? Finalmente, obviamente, né, a planta pode ser adquirida por esse animal, certo? Agora, olha que interessante aqui, tá? Em relação ao próprio animal, a gente pode fazer aqui, ó, vou devolver essa amônia, vou fazer até a setinha aqui, ó, e vou fazendo em particularidades para que a gente possa mostrar. Os animais podem acabar voltando para a amônia
através de duas consequências. Primeiro, são através dos seus excretas, excreção, ou através da decomposição. Decomposição ou excreção pode fazer com que essa matéria orgânica devolva a amônia e assim a gente segue todo o processo novamente, certo? Aí temos um processo que a gente não pode deixar, que é o seguinte: o nitrato que agora está encontrado nesse solo aqui pode ser devolvido à atmosfera. Esse nitrato sendo devolvido à atmosfera, a gente vai chamar de um processo conhecido como desnitrificação. O que acontece na desnitrificação? É a conversão do nitrato novamente no gás atmosférico, no nitrogênio, né, atmosférico. A desnitrificação, ela é processada por um outro tipo de bactéria, principalmente representado pelas pseudomonas. E nesse caso aqui é interessante destacar que as pseudomonas são bactérias que realizam, né, essa atividade, mas de forma anaeróbica, ou seja, são bactérias anaeróbicas, beleza? E aí o nitrogênio volta para lá. Existe também uma possibilidade, tá, gente, de ter diretamente uma fixação na forma de nitrato através de descargas elétricas. Ela não é também da maior forma reprodutiva, mas eu posso ter uma fixação do nitrogênio e nitrato através dessas chuvas, né, de tempestades. Isso também é possível, ok? E o processo de identificação. Aí você pensa assim: ah, Maurício, então acabou tudo. Ah, não acabou não, meu garoto. Existe um OBS aqui que você tem que saber. Que OBS é esse esperto que eu estou colocando para vocês? Existe uma estrutura que também é chamada de nitrificação. Nitrificação. A nitrificação, ela é consequente do processo da fixação do nitrogênio. E nesse caso, ela vai contar, vou manter até a cor, com os dois processos. Nitrificação, então, é a nitrosação mais a nitratação. Beleza? Nitrosação mais a nitratação, eu tenho a nitrificação. Então, dentro do ciclo biogeoquímico, a gente pode destacar alguns pontos fundamentais. Eu tenho a fixação do gás no solo, através da fixação dessas, através principalmente, né, do gênero Rhizóbio, fixar essa raiz dessas leguminosas, vivendo em simbiose, através das enzimas conhecidas como nitrogenase, a fixação do gás de nitrogênio em amônio. O amônio pode ser convertido em nitrito, e o nitrito pode ser convertido em nitrato. Processos que são conhecidos como nitrosação e nitratação. Bem, se eu considerar da amônia ao nitrato, eu vou chamar esse processo como um todo de nitrificação. Né? Você vai somar nitrosação e nitratação. A partir daqui, o nitrato ele pode ser absorvido pela planta. E o nitrato, por que eu utilizo principalmente o nitrogênio? Principalmente para a síntese de proteínas, né? Lembrando que os aminoácidos têm em sua constituição um grupamento aminoácido, tá? Uma das aplicabilidades aí do nitrogênio no nosso organismo. Esse nitrato, então, vai compor a estrutura orgânica da planta. A planta pode ser devorada por animais e assim os animais também vão entrar em contato com esse elemento químico, beleza? Após sua morte ou simplesmente após a excreção, como urina e etc., vai fazer com que eu possa ter de volta a devolução da amônia e ela sofrer esse processo novamente. Bem, para devolver e a gente fechar o ciclo, eu tenho o quê? O nitrato sendo desnitrificado. E esse nitrato pode ser desnitrificado por ação de enzimas chamadas de pseudomonas. Tudo bem? Fechando então o processo de fixação, nitrificação, que é subdividido em neutralização e nitratação, e desnitrificação. Beleza? Esse é basicamente o nosso resultado, tá, do ciclo biogeoquímico em relação ao nitrogênio. Você pode aí até, nesse primeiro momento, já bater uma foto legal, que você está acompanhando, já está com a tua mão doendo o que você está escrevendo aí nesse momento, mas também você pode bater uma foto da tela e guardar. Aqui tem as principais etapas, ok? Lembrando só, de novo, que a fixação pode acontecer através de outras bactérias que não são desse gênero, ok? Fixação direta. E eu também tenho uma conversão direta a nitrato através de tempestades, chuvas e descargas elétricas podem levar à formação do nitrogênio atmosférico em nitrato. Também é uma forma disso acontecer, tá? Poderia até botar aqui pontilhadinho e escrever do lado aqui, ó, chuvas, através de chuvas
tá? Eu tenho um processo também de conversão direta do nitrogênio em nitrato, embora o mais representativo seja o que eu coloquei, que foi o que eu coloquei aqui no tablado para vocês. Beleza? Então, agora eu vou apagar para a gente continuar seguindo aqui. Vou deixar uns minutinhos enquanto eu vou pegando lá o apagador e a gente vai seguir para uma outra temática. Tá bom? Vamos lá. Enquanto isso, você está copiando aí que eu sei. Então, vamos lá, devagarzinho. A gente vai entrar em uma outra temática, uma temática bem importante também. Copiou, né? Então vamos lá. Apagar tudo, porque a gente vai entrar num assunto completamente diferente desse aqui. Então, a gente precisa não misturar os assuntos. Então vamos lá. Cair agora para um segundo assunto, um assunto que é de fundamental importância também, e a gente vai chamar esse assunto de transgenia. Transgenia. E a gente vai poder explorar uma série de outros pontos a partir daqui. Vamos lá então falar um pouquinho de transgenia. Transgenia. E a gente sabe que a transgenia, ela tem uma série de aplicações, né? Nesses assuntos acabam esbarrando algumas temáticas fundamentais e aplicação da biologia diretamente, tá? Principalmente sob o ponto de vista, se a gente quiser pensar, sobre a biotecnologia. O que é biotecnologia? É você utilizar, a partir do momento que você conhece bastante o funcionamento de uma determinada estrutura e conseguir aplicar isso em termos de produtividade, em gerar um produto, em gerar um remédio, em gerar algum tipo de substância química que possa aumentar a performance no funcionamento de uma máquina. Você já parou para pensar que o biocombustível é um processo de biotecnologia? Você já parou para pensar que alguns remédios, né, alguns insumos farmacológicos, perdão, que nós temos aí desenvolvidos são através de produções que envolvem seres vivos, né? Se a gente parar para pensar, o primeiro antibiótico, inclusive, né, a penicilina, ele foi uma descoberta através da observação direta, experimental, de um fungo que secretava a substância para literalmente limitar a proliferação das bactérias que ali acabaram contaminando, né? Na verdade, o fungo contaminando as placas de Petri de Alexander Fleming, ou seja, a observação direta levou a se identificar a penicilina. Como penicilina vem do nome, né, do fungo Penicillium, né? Então, de novo, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre o comportamento, a maquinaria, e principalmente quando a gente vai falar da manipulação gênica, né? A gente consegue utilizar isso de várias formas no nosso dia a dia, tá? Então, a transgenia, de uma forma geral, se eu tivesse que dar um significado, falar de transgênico, transgenia, o que eu poderia falar? Eu poderia dizer o seguinte, ó. Posso dizer que é a inserção de genes em animais ou vegetais, isso também pode ser feito em planta, de espécies diferentes. Eu coloco diferentes aqui, ó. O que eu quero dizer aqui? Por que eu estou destacando a questão de diferentes? Diferentes em relação àquele gene que foi inserido. Então eu tenho um gene de uma determinada espécie sendo introduzido em uma outra espécie. Geralmente, qual é o intuito de fazer isso? O intuito é de manipular, produzir uma proteína de interesse. Geralmente é isso. Eu tenho um intuito de ter um certo tipo de controle
tá? Para produzir, ou para decodificar, né, uma proteína de interesse, de aplicação. E através da transgenia, a gente pode esbarrar nos transgênicos, na terapia gênica, né, ou terapia, na transgenia médica, né, vamos chamar assim, por conta dessa manipulação, por conta dessa intenção de obter, de sintetizar alguma proteína de interesse, tá? Então, é mais ou menos assim. Para a gente poder entender, vale a pena a gente ver as etapas. E dentro da biologia, aonde entra os nossos conceitos, quais as enzimas que participam, quais são as estruturas que são envolvidas, para que a gente não possa, primeiro, para que a gente possa entender e que a gente não possa errar isso frente a uma questão de vestibular, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Eu vou desenhar aqui como se fosse o meu gene. Imagina aqui, ó, eu tenho uma molécula de DNA, ok? Nesse caso aqui, eu já abri a dupla fita, ok? E vamos imaginar que o gene de interesse encontra-se nesse segmento, ok? Estou fazendo aqui de branco propositalmente, tá? Então, dentro do DNA, eu tenho essa sequência como meu gene de interesse. Então, vou escrever aqui, o que é isso aqui? É o meu gene de interesse. Então, é aqui, interesse. É o meu gene que eu quero adquirir, tá? Senão vai ficar muito difícil de caber aqui no mesmo esquema. Esse gene que eu quero obter, meu gene de interesse, eu preciso destacar da molécula de DNA. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou destacar esse gene de interesse da molécula, da grande parte da molécula de DNA? Como é que eu consigo fazer esse destacamento? Como é que eu consigo retirar esse gene daqui? Beleza? Para isso, para eu poder destacar o gene de interesse, eu isolar esse pedaço, esse segmento de gene, eu consigo fazer isso aqui. Fazer uma setinha, eu posso usar o que a gente chama de enzimas, e aí já está destacando aqui em outra cor para vocês, ó. Eu tenho que usar o que a gente chama de enzimas de restrição. Por isso, o que são enzimas de restrição? Vamos chamá-las de ER aqui, tá? Isso aqui é só para poder abreviar mesmo no quadro, tá bom? Enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição, elas vão poder vir aqui, por exemplo, olha lá, eu vou ter uma ER1, vamos chamar aqui, ó, ela vai atuar aqui, podendo cortar DNA nesse pedacinho, e uma segunda enzima de restrição que vai atuar na parte de baixo. Sendo assim, eu vou conseguir, utilizando enzimas de restrição, que qual é o papel biológico dela? Clivagem, ou seja, corte, clivagem do DNA em regiões específicas. Tá? A gente vai chamar isso de palindrômicas, tá? Essas regiões específicas são palindrômicas. Mas daqui a pouquinho eu vou falar só delas, da aplicabilidade dessas enzimas de restrição, tá? Agora a gente entende que ela cliva o meu segmento de interesse. Então, através das minhas enzimas de restrição, eu consigo ter o quê? Eu consigo ter o meu segmento. Meu segmento. Vou escrever assim, ó, entre aspas, meu segmento cortado. Por que segmento cortado? Ela veio aqui e retirou essas regiões. Então, meu segmento cortado. Beleza? Meu segmento cortado. Show? Meu segmento cortado é nada mais, nada menos que o meu gene. Né? Meu gene de interesse lá. Ok? O gene de interesse é esse segmento cortado. Tá? Então, olha só. É o gene separado, né? Vou até botar assim dessa maneira que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Olha só. Fica bem explicadinho mesmo, para ninguém ter dúvida. Tá? O segmento cortado, na verdade, é o quê? Esse cara aqui é o meu gene. Né?
o meu gene, que foi o quê? Que foi separado. Ok? Bem, qual é o próximo passo, então? Daqui, eu tenho que pegar esse segmento e colocar ele em algum lugar. Aqui eu vou introduzir um vetor. Aqui eu vou necessitar de pegar esse gene e introduzir ele num vetor. O vetor que aqui eu vou dar como exemplo, olha lá, vai ser um plasmídio. Ok? Um plasmídio. Então, o plasmídio é o que eu vou pegar esse segmento e vou colocar nesse plasmídio. Maurício, eu não lembro o que é um plasmídio. Plasmídio é um DNA, de uma forma bem simples, circular. Tá? Encontrado em algumas espécies, principalmente bactérias. Então, como é que funciona aqui plasmídio? Tá? Vamos imaginar que o meu DNA circular, vou fazer até em amarelo, já que ele está assim. Meu plasmídio vai estar aqui assim, ó. Ele tem essa dupla fita, é um DNA circular, e eu vou introduzir esse segmento agora. Então, olha aqui, vou introduzir o segmento de interesse, que foi cortado comigo desde lá do início. Olha lá, meu segmento de interesse. Olha lá, o segmento cortado, ele encontra-se aqui, ó. Meu gene cortado. Ele já está agora no plasmídio. Só que olha que interessante, concomitantemente à inserção desse gene cortado, eu vou fazer uma outra inserção aqui, de um outro gene de controle. E daqui a pouco, lá no final, vocês vão entender o porquê disso. Vou pegar esse plasmídio e vou também colocar aqui, ó, um outro gene de interesse, que não veio lá da clivagem pelas enzimas de restrição, não desse processo, mas é um gene, ó, que codifica, então, ó, gene codifica uma proteína, obviamente, né? Uma proteína que confere resistência ao antibiótico. E aí eu vou dar hipoteticamente falando, tá? Ao antibiótico X. Poderia ser qualquer antibiótico. Esse aqui vai ser o antibiótico da minha cabeça. Beleza? Após que isso aqui é feito, para eu conseguir fusionar tanto esse gene cortado quanto o gene que codifica o antibiótico no plasmídio, eu preciso da atuação de uma estrutura. E essa estrutura, ela se chama de DNA ligase. O que a DNA ligase vai fazer então frente a essa estrutura? A DNA ligase, ela vai fazer o quê? Ela vai fusionar os segmentos ao plasmídio. Ou seja, eu preciso ligar esse DNA, né? Os segmentos têm que estar unidos com o plasmídio. Após que isso aqui está pronto, a DNA ligase está conectando, né, o DNA junto ao plasmídio, o que vai acontecer? A gente vai ter então a inserção, a transferência desse material, a transferência para uma bactéria. Para uma bactéria. Geralmente essa bactéria, é a Escherichia coli. Ok? Quando você transfere para a bactéria, qual é o próximo passo? É fazer uma cultura de bactérias. Então, para ela poder crescer. Por que eu quero que ela cresça? Para ela se dividir. Como é que ela vai se dividir? Ela vai ter a replicação do material genético, bem como dos seus plasmídios. Ok? Nesse caso, gente, é muito importante que a gente entenda de uma forma geral que eu tendo essa superprodução, eu vou precisar fazer com que essa cultura de bactéria tenha, na verdade, uma junção de duas coisas. A cultura de bactérias, eu vou colocar aqui nutriente
nutriente. E agora, olha só, e mais, quem que eu vou usar aqui mais? Ó, mais o antibiótico X. Por que eu vou usar o antibiótico X? Porque concorda comigo que nem todo plastídeo, o plasmídio que eu tiver aqui, vai conseguir entrar em todas as bactérias? Isso pode acontecer. Isso a gente faz in vitro. Então pode ser que algumas bactérias, principalmente também quando estão se reproduzindo, né? Se dividindo, desculpa. Pode ser que alguns plasmídios desses, não esteja dentro daquela bactéria. Então o que acontece? Para eu garantir que eu só vou ter no final da minha cultura de bactérias aquelas que têm o plasmídio com o segmento do DNA de meu interesse, ok? O segmento separado, eu marco ele com antibiótico. Lembra que o antibiótico não dá uma resistência a esse antibiótico? Então, ou seja, as bactérias que não têm o plasmídio, ela não vai ter o quê? Ela não vai ter a resistência ao antibiótico, então elas vão morrer. Então, dessa maneira, eu consigo garantir que o que ficar após a cultura será só aquelas bactérias que têm o plasmídio. Então, aqui, eu garanto que vão ficar só as bactérias em cultura, né? Várias delas, em maior número, com o gene inserido. E para que eu quero isso? Ao final do processo, eu posso, já após de ter a utilização das bactérias na produção, na divisão e na ativação desse gene, na produção da proteína. Então aqui eu posso depois fazer o quê? Isolar. Fazer o isolamento. E purificação. Eu vou ter que tirar da bactéria. Da proteína de interesse. A proteína de interesse. Ok? Que proteína de interesse pode ser essa, por exemplo, gente? Essa proteína de interesse aqui. Poderia ser, por exemplo, essa história toda aqui, ó, para insulina. Que isso, Maurício? Sério? Sim. E é interessante falar da insulina aqui, por quê? Porque, repara só, antigamente, olha um ponto positivo, né, dos transgênicos. Antigamente, a insulina que a gente utilizava como remédio para os pacientes diabéticos que não produzem, né, tipo 1, que não produz mais a insulina porque tem destruição das células beta-pancreáticas, usava a insulina suína. Ou seja, por mais que ela pudesse desempenhar o seu papel biológico, existem diferenças significativas que faz com que, por exemplo, a exposição a esse biofármaco trouxesse muitos aspectos adversos aos usuários dessa droga, tá? Desse biofármaco. Agora, com o avanço da tecnologia, eu posso desenhar exatamente a insulina, e essa insulina aqui já é uma insulina o quê? Uma insulina humana. Então, olha um dos papéis positivos da transgenia, beleza? E eu consigo produzir agora e utilizar da melhor forma possível. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, se eu só ver. Beleza. Enquanto a sua dúvida eu já li aqui, algumas coisas que eu já até falei já está reproduzindo. Show? É isso aqui. Eu posso destacar também, gente, olha só. Vale a pena a gente botar um ponto de interesse aqui, ó. Como se fosse uma observação singular, mas importante. Vetores, beleza? Eu citei aqui o exemplo do plasmídio. Mas eu poderia também ter o quê? O vírus. Esses vírus geralmente são chamados de bacteriófagos, tá? Nesse caso, quem é que vai fazer a inserção do material genético na bactéria? É um vírus, um tipo específico de vírus. São vírus que vão infectar bactérias, chamadas de fago, bacteriófago, beleza? São exemplos de vetores, né? Que podem ser utilizados para introduzir o material genético na minha estrutura de interesse. Então, em outras palavras, eu consegui inserir o gene de espécies diferentes. Vamos lá, a insulina não é produzida pela bactéria, mas eu peguei o gene de interesse. Através da tecnologia eu consegui fazer a inserção desse gene em uma estrutura, em um organismo de espécie diferente,
para que eu tenha um produto final de meu interesse, no caso aqui a insulina. E aqui eu posso dar um exemplo, nesse quadro que está aqui destacado, um exemplo clássico de terapia transgênica, ou transgenia médica. Então, um dos pontos positivos da transgenia, a gente pode até botar aqui, ó, que poderia ser como ponto positivo da transgenia, tá? Um dos pontos positivos da transgenia é o quê? Produção de biofármacos, ou seja, de estruturas que podem ser utilizadas no tratamento de doenças. Que é outra estrutura interessante? Posso usar, ó, na agricultura. Na agricultura. Maurício, na agricultura, olha só, se eu criar, por exemplo, vamos imaginar, como acontece, por exemplo, no milho, a gente utiliza uma substância química que é produzida naturalmente para outras espécies, que acabam repelindo, afastando alguns insetos. Eu posso ter essa proteína de interesse sendo inserida num vegetal. Então eu vou fazer uma inserção desse gene de interesse, que é a proteína que acaba sendo tóxica, que acaba afastando os insetos. Eu introduzo isso no meu vegetal e consigo produzir essa proteína. Agora, repare, eu posso usar isso para a agricultura de maneira, de que forma, né? Reduzindo a utilização de quê? De agrotóxico. Por que eu vou reduzir o uso de agrotóxico? Eu vou reduzir o uso de agrotóxico porque eu estou produzindo naturalmente, né, através da transgenia, uma proteína que vai produzir uma substância química que vai afastar os insetos. E nesse caso, os insetos do interesse. Ah, mas então só tem ponto positivo, né? Transgenia. Não. Existem alguns trabalhos, dependendo da forma de manipulação. Uma das principais críticas dos transgênicos está relacionada ao quê? Por exemplo, a produção, desenvolvimento de câncer. Na verdade, de processos inflamatórios desordenados. Então, uma das partes negativas, tá, do processo de transgenia pode ser processos desorganizados de divisão e inflamatório que podem levar também ao câncer, ok? Ah, Maurício, então quer dizer que se eu comer um vegetal transgênico posso ter câncer? Calma, não é bem assim também não. Mas estou dizendo que ainda existem estudos avaliando essa organização. Então tudo tem um lado pró e contra, a gente precisa de tempo também para poder avaliar, mas a aplicabilidade da transgenia está dando aqui. E olha quantas coisas na biologia a gente pode rever, tá? De pontos de importância. Primeiro, ó, gene, enzimas de restrição, plasmídio, DNA ligase, certo? DNA ligase. Todas essas estruturas, elas são importantes para que a gente possa entender a concepção de um transgênico, ok? Então, transgenia, ou produção de transgênicos, é a inserção de genes em animais ou vegetais de espécies diferentes, beleza? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as enzimas de restrição e algumas aplicabilidades na biologia que são bem interessantes. Vamos a elas. Vocês estão aí acompanhando, eu vou dar uma olhada aqui ver se tem mais alguma pergunta. É o tempo de vocês olharem para eu poder apagar. Ok? Vamos falar agora sobre enzimas de restrição. Sobre essas personagens que a gente utilizou para poder cortar o segmento, para poder cortar o gene de interesse que a gente quer utilizar. Vamos a ele. Vamos a esse outro ponto.
falar agora, dar um destaque, né, na aplicabilidade de enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição, a gente já sabe qual é o papel, né? Então, eu já posso colocar aqui um dos papéis fundamentais, é a clivagem do DNA em regiões específicas. Geralmente essas regiões específicas, elas são chamadas de regiões, vou até por aqui, ó, palindrômicas. Por quê? Palindrômicas, ela vem no intuito, tá, do significado da própria palavra, que não importa o tipo de leitura, o sentido pode ser feito de 5 linhas, 3 linhas ou 3 linhas, 5 linhas, que a informação, que essa codificação não vai alterar. A gente até usa como analogia, por exemplo, a palavra homo. Se você ler da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, será ainda homo. Arara é outro exemplo. Ana é um terceiro exemplo. Então, tentando fazer essa analogia com essas sequências, tá? Pensa que são regiões do DNA específicas, chamadas de palindrômicas. Então, ou seja, o sentido de leitura 5 linhas, 3 linhas, ou 3 linhas, 5 linhas, acaba não sendo diferente, tá? Então, a clivagem do DNA, certo? E como é que elas foram descobertas? Isso é interessante, ó. Descobertas em bactérias, tá? Elas foram descobertas em bactérias. Em que sentido, Maurício? Olha só, você descobriu essas enzimas de restrição porque algumas bactérias que eram contra o fago, lembra daquele bacteriófago, o vírus, o vetor de inserção gênica? O vetor de inserção gênica, eu dei o exemplo, foi o plasmídio, mas eu falei também do vírus. Então, era uma forma de combate da bactéria e esse vírus. As enzimas eram produzidas, né, essas proteínas, né, com atividade enzimática, para destruir, para fragmentar o DNA viral e, consequentemente, proteger a bactéria do vírus, certo? E nesse caso aqui, então, a partir daí se descobriu essas enzimas de restrição, beleza? Agora, qual é a aplicabilidade disso? Então, se eu tenho clivagem do DNA, acaba concomitantemente falando, em que? Na produção de fragmentos de DNA. E eu posso pegar esses fragmentos de DNA e comparar. Concorda comigo que se eu pegar uma célula minha, utilizar algumas enzimas de restrição, gerar fragmentos do meu DNA, eu posso comparar, por exemplo, com fragmentos de DNA de outras pessoas e por aí vai. É assim, por exemplo, que eu posso ter uma das aplicabilidades. E é por isso que eu vou colocar aqui para vocês em relação a isso. Olha lá. Eu vou puxar a seta e vou colocar aqui, ó, uma das aplicabilidades. Aplicabilidade. Após eu ter já a destruição, né, a clivagem desse DNA, eu posso utilizar uma técnica chamada de eletroforese em gel. Obviamente o foco aqui está sendo em DNA, mas a eletroforese consegue, vou até marcar aqui, ó, consegue fazer uma análise, a gente que faz análise, obviamente, de separação ou do perfil de separação de, por exemplo, DNA, que é o que a gente vai falar, beleza? RNA, mas eu poderia fazer com RNA, e também de proteínas. Obviamente a técnica para isso é diferente. A gente vai focar em que tipo de eletroforese para poder aplicar essas enzimas de restrição. Ó, no DNA. Beleza? E como é que isso vai funcionar? Vou tentar desenhar aqui para vocês, para que a gente possa entender um pouquinho essa estrutura. Isso eu vou conseguir desenhar, hein? Isso vai ficar maneiro. Vocês possam copiar aí também. Imagina que eu tenho aqui
uma estrutura, como se fosse um cubozinho, um paralelepípedo na verdade, né? Onde eu vou colocar aqui um gel. Eu vou tentar fazer aqui, ó, de uma forma a tentar mostrar para vocês que em uma região desse meu cubo, beta na verdade, eu teria um gel, e nesse gel eu vou ter aqui em cima alguns locais para injetar amostras, ok? Então, ó, tem alguns buraquinhos para que eu possa injetar amostras. Tudo bem? Esse gel fica no meio de solução, uma solução que fica banhando esse gel aqui. Essa solução que fica banhando o meu gel é uma solução tampão. Então, tem uma solução tampão. Qual o objetivo de ter uma solução tampão, gente? Manter pH, beleza? Manter o pH próximo às condições ideais. Então, pH, manter pH, beleza? Manter pH. Esse gel que eu já falei para vocês é o nosso gel. E esse exemplo aqui, ó, de agarose, por exemplo. Agarose, que é um polissacarídeo. Beleza? E esse gel tem poros, ou seja, tudo que eu pingar aqui pode migrar. E só vai migrar porque, na verdade, eu vou clicar e estabelecer uma corrente elétrica em cada um desses pontos. Aqui ficará com uma parte com polo negativo e aqui com polo positivo. Qual é a ideia? Se eu tiver aqui, gente, olha só, o meu frasquinho de amostra, tá? Na minha amostra 1, que eu tenho aqui, ó, o meu DNA mais a enzima de restrição, ou seja, o que aconteceu aqui com o DNA mais a enzima de restrição? Eu já tenho fragmentos de DNA. E esses fragmentos de DNA, ou seja, isso aqui já é uma consequência de ter fragmentos de DNA. Essa fragmentação de DNA pode ser utilizada para engato. Então imagina que eu tenho vários tubinhos e para cada um desses aqui vai ser um tubo de ensaio diferente. Eu vou colocar aqui essa amostra e vou ligar a corrente. O que a gente vai perceber? Concorda comigo que a molécula de DNA, por conta principalmente da ligação fosfodiéster, o que ela tem? Ela é basicamente negativa. Então a molécula de DNA ela vai tender a migrar para o polo positivo. Isso vocês têm que saber. O DNA, por ser claramente, se eu trabalhar e começar a abrir a estrutura de DNA, expondo as suas ligações químicas principais, ela vai ter uma característica basicamente o quê? Negativa. E a partir do momento que eu injetar aqui, lembra que opostos se atraem, então ela vai tender a migrar. Só que repare que o DNA, cada DNA de uma amostra XYZ, ela tem uma massa. Então o poder desse sentido vai ser em direção ao polo positivo, por conta da carga, mas ela também tem um centro de massa, tem a gravidade. Então, conforme a substância, conforme esse DNA, o fragmento de DNA for menor, maior a probabilidade dele chegar aqui. Por quê? Ele é tão levinho que ele vai ser mais atraído pela carga do que pela massa. Se a massa dele é maior, ou seja, ele é um fragmento mais gordinho, ele vai tender a ficar já no início da minha corrida, na hora que eu ligo o equipamento. Qual é a consequência disso aqui, gente? A partir do momento que os fragmentos vão se guiando, vai acontecer o quê? Eu vou ter as bandinhas, amostra por amostra. E aí eu posso fazer o que, gente? Eu posso comparar essas bandas. E aí eu vou botar aqui para vocês num exemplo que a gente pode observar isso em questão de vestibular no Enem. Beleza? Geralmente eu posso fazer aqui os famosos testes de paternidade. Teste de paternidade. O teste de paternidade nada mais é do que a comparação dessas bandas, desse fragmento. É um exemplo de exame
de DNA e que a gente só conseguiu fazer através das enzimas de restrição. Outro exemplo, que vai ser paternidade, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar e utilizar, por exemplo, aquelas séries tipo CSI, né, que tem aquelas dublagens do Discovery Channel, eu estava andando pela sala, quando de repente... Então, ou seja, eu posso identificar possíveis assassinos comparando amostras de DNA encontradas na cena de crime. Então, imagine que cada banda dessa seria um suspeito e aqui o DNA encontrado na amostra de cabelo, de sangue, etc., da possível pessoa que estava junto à vítima na hora do crime. Tá? E aí eu peguei uma questão aqui, até do Enem mesmo, por isso que eu não vou saber de cabeça, eu abri aqui para a gente poder discutir ela, só para como vai aparecer isso para vocês. Então, olha lá. Vamos lá. Uma questão de 2013, mas não importa, porque ela sempre geralmente é colocada. Olha lá. Enem, eu tenho aqui o bebê. Ok? O bebê. E eu tenho aqui o casal pai e mãe, de várias amostras. Eu só vou fazer até o terceiro, tá, gente? Mas tinha aqui 5 possibilidades, pai e mãe. Beleza? Então, eu tenho aqui uma separaçãozinha e do bebê. De novo, eu tenho até 5 possibilidades, aqui a ideia é só para a gente poder mostrar. Repara só que o bebê, ele tem esse padrão, esse aqui, e lá no final mais um. Para que é exatamente o que a gente está querendo desenhar aqui. Agora vamos lá. Esse é o perfil da mãe e do pai na primeira situação. Olha o 2. Vamos lá, estou chegando lá. E aí, por último, olha lá. Era mais ou menos assim, a questão ainda tinha outros pareamentos. Qual é o segredo aqui? A gente sempre vai estar olhando para quem, gente? A gente sempre vai estar olhando primeiro para o perfil da prole. Por quê? Se a gente sabe que a concepção de uma prole, ela vem uma parte do pai, uma contribuição do pai e uma contribuição da mãe, e a gente está falando de fragmentos de DNA, concorda comigo, não tem como ele ter algum tipo de bandeamento, quer dizer, algum tipo de fragmento, que não vai ser encontrado pelo menos no pai ou na mãe, ou nos dois, não tem problema. Mas não pode acontecer um tipo de perfil encontrado aqui que não seja encontrado nem no pai nem na mãe, ou seja, da onde veio o fragmento se não foi encontrado pelo menos em um dos seus progenitores, ok? E aí fica fácil a gente matar essa questão. Repara só comigo. Olha, aqui eu tenho na mãe, ó, aqui eu já não tenho nem no pai nem na mãe, ou seja, essa criança aqui, o casal, era casal 1, 2, então, casal 1, casal 2, casal 3, tá? Aqui já não pode ser, mas a gente pode até continuar. Não tem aqui, não tem aqui. Ó, já não tem, não tem, não tem. Ok? E aqui também não tem. Então já não pode ser o casal 1. O casal 1 está eliminado. Olha o 2. O 2 bateu aqui. Beleza, o pai pode ter uma característica que o PP não herdou, não há problema.
Mas quando eu chego na segunda, olha, nem o pai nem a mãe tem, então aqui já acabou. Terceiro, ó, acabou também. Sempre que vocês vão ter que fazer linha a linha, tá, gente? Linha a linha. Olha aqui, também, nenhuma desses pares foram encontrados, tá? E aqui também não. Quando eu vou para o terceiro item, olha lá, bebê, ó, o pai tem, ó, check. Os dois, olha lá. E aqui faltou um, né? Que eu esqueci de desenhar. Na hora que eu apaguei aqui, eu devo ter apagado e não vi. Tem que ter um dos dois aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Ó, terceira característica. A mãe tem, o pai não tem problema. Olha só, esses 5 aqui, ó. Os 5 estão presentes aqui, ó. Tá? São 5 ou são 4? 1, 2, 3, 4, 5, ó. Os 5 que estão aqui estão presentes ou no pai e na mãe, ou só no pai, olha lá. Repara? Então não tem nenhuma dessas características que não são encontradas ou no pai ou na mãe. E finalmente, o último ali. Repara? Então qual é o segredo aqui? Quem é o casal pai e mãe desse bebezinho aqui? É o casal 3. Casal 3. Através da fragmentação, por exemplo, eletroforese em gel, eu consigo comparar o perfil de fragmentação. Lembrando sempre que eu vou estar sempre olhando para o bebê. Não há nada que está no bebê que não vai poder estar, pelo menos na mãe ou no pai. Se você encontrar uma característica, um fragmento no bebê, onde eu não consigo observar nem no pai nem na mãe, não é o pai e a mãe da criança. Beleza? E a gente poderia fazer essa mesma análise comparativa se fosse substituir bebê aqui pelo cabelo encontrado na cena do crime. Suspeito 1, suspeito 2, suspeito 3, e a gente consegue bater isso também dessa maneira. Aí uma aplicabilidade legal de enzimas, aí ó, faltou até aqui ó, restrição, né minha gente? Enzimas de restrição. E uma aplicação bem interessante na biologia. Beleza? Vamos falar de clonagem, que a gente já tem que falar de fotossíntese antes de encerrar aqui. Tá bom? Vamos lá. Deixando vocês aí copiarem um pouquinho. E a gente vai falar agora um pouquinho de clonagem. Vou apagar aqui. Começar apagando desse lado agora. Vamos que vamos. Chegar aqui para a clonagem. Clonagem não tem jeito, né? Você falou clonagem, você vai lembrar de quem? Diz pra mim aí. Diz pra mim aí, seria interessante, né? Se de repente viesse uma voz aqui do além, ia ficar todo povo aqui, falando, meu Deus, vocês realmente estão tentando se comunicar, né? A gente vai falar agora de quê? Clonagem. Clonagem. A gente sempre vai lembrar, quando falar de clonagem, do bom e velho exemplo da ovelha Dolly. Ovelha Dolly. Ok? Quando a gente fala da clonagem da ovelha Dolly, a gente tem que pensar e lembrar do seguinte, olha só. Como é que se faz uma clonagem? Bem, a ideia da clonagem, o conceito de clonagem é gerar um indivíduo idêntico ao outro. Quando eu digo idêntico, se a gente pegar o DNA de um e olhar o DNA do outro, desses dois seres vivos, né? Compará-los, eles não vão ser semelhantes, eles vão ser idênticos, tá? E como é que foi possível isso, de um ponto de vista experimental, tá? Eles fizeram um teste com 2 ovelhas de raças diferentes. Vou escrever aqui rapidinho. Ovelha ovelhinha aqui. Olha lá. Pegaram 2 ovelhas. A ovelha da raça Finn Dorset e a ovelha Scottish Blackface. Tá? 2 ovelhas de espécies diferentes. Nesse primeiro momento aqui, ó, o que ele vai pegar? Ele vai pegar célula mamária. Uma célula mamária, ou seja, uma célula mamária é uma célula 2N, certo?
pegaram uma célula mamária. E da ovelha Scottish Blackface se retirou o óvulo. Se tirou o óvulo. Só que olha só, logo após a retirada do óvulo, o óvulo sofreu um processo de retirada, olha aqui em amarelo, de retirada do núcleo. Ou seja, eu tenho como consequência a produção de quem? De um óvulo, agora, anucleado. Beleza? E aí eu pego essa célula mamária com esse óvulo anucleado e através de uma eletrofusão, então através de uma eletrofusão, eu junto os dois. Repara, o óvulo anucleado, sem núcleo, e a célula mamária. Consequência disso, eu formar aqui o quê? Uma célula que vai ter o núcleo. Vamos lá, vamos escrever aqui. Como é que vai ser essa célula pode fusionar? Eu vou ter um núcleo, ou seja, o material genético da célula mamária, mas eu também tenho o quê? Conteúdo citoplasmático do óvulo. Perfeito? Do óvulo. Eu não tenho o núcleo do óvulo, mas eu tenho o conteúdo do óvulo. Após esse momento, você vai colocar para que ele possa dar o start de quê? De proliferação, tá? O embrião vai ser formado a partir daqui. Então, depois que eu tenho aqui o embrião sendo formado dessa maneira, e após 6 dias, ok? Eu vou transferir ele, transferência para o útero de uma incubadora. Vamos supor que eu coloquei aqui no útero de uma ovelha, dessa mesma raça aqui, ó, Scottish Blackface. Ou seja, queridos e queridas, eu utilizei ela como uma incubadora. Ao final desse processo, diz para mim aí, botou meu gizinho aqui, deixa eu pegar aqui. Ao final desse processo, com a transferência para o útero, vai nascer o quê? Vai nascer identicamente quem? Vai nascer a ovelha idêntica a que se retirou as células mamárias. Ou seja, no nosso caso, quem é a ovelha idêntica? É essa ovelha aqui verdinha. Nesse caso, é essa aqui, que é a Dorset. A Dorset é a famosa Dolly, tá? A raça dela é a Dorset. Essa aqui é a Dolly. Vamos lá, recapitulando. Peguei duas raças diferentes de ovelhas, a Dorset e a Scottish Blackface. De uma eu retirei uma célula, qualquer, no caso aqui foi uma célula mamária mesmo. Da outra eu tirei o óvulo. Retirei o núcleo do óvulo, então eu fiquei com o óvulo anucleado, só conteúdo citoplasmático. Através de uma eletrofusão, eu fusionei o óvulo a uma célula mamária que já é 2N. A partir do momento que eu tenho um núcleo diploide para um óvulo, eu já tenho a formação e estágio do desenvolvimento embrionário. O embrião, então, após 6 dias, é colocado numa incubadora. É para que fiz questão de destacar aqui uma ovelha até de uma outra característica, de uma outra raça. E o nascimento, eu tive quem? Eu tive uma ovelha idêntica à primeira. Geneticamente falando, tá? Ela não foi tão igual do ponto de vista fenótipo. Você fala, pô, mano, não estou entendendo nada. Porque, olha só, a gente não tem ainda o conteúdo citoplasmático
do óvulo anucleado? No citoplasma não tem mitocôndria. Então, a mitocôndria não tem conteúdo, não tem material genético próprio. Então, algumas características são mantidas aqui, mesmo só com conteúdo citoplasmático. E um dos pontos críticos também da clonagem, da Dolly, é o seguinte: a Dolly desenvolveu primeiro o envelhecimento precoce, uma série de processos e perturbações inflamatórias, como artrite, tá? E além de sofrer bastante com esses processos inflamatórios e o envelhecimento precoce, consequentemente, né, envelhecimento precoce e problemas por conta do avanço senil rápido, ela foi sacrificada antes de atingir mesmo a fase final da vida. Tá? Então é óbvio que a clonagem ela tem como intuito originar, e aí tem uma série de discussões dentro da bioética, da aplicabilidade do recurso e etc, etc. Tá? Mas ela ganhou e ficou conhecida como o primeiro organismo a ser clonado. Tá? E é dessa maneira que vocês estão olhando no quadro que a gente consegue fazer um clone. Tá? Eu não estou falando de clone de material genético só, né, de um segmento do DNA, estou falando de clone de todo o material genético, todo o DNA. Beleza? E é assim que foi feito a Dolly. A gente vai agora para o último assunto, vai falar sobre fotossíntese. E eu vou apagar. Olha quanta coisa a gente aprendeu aqui, hein? Falou de transgenia, falamos de clonagem. Dentro de transgenia a gente pode explorar, por exemplo, o que é enzima de restrição. Podemos falar, podemos explorar o que é DNA ligase, podemos falar de eletroforese, de exames de DNA. Falamos também no início de ciclo biogeoquímico, e especificamente falamos do ciclo do nitrogênio. Aprendemos os processos de fixação, de nitrificação e de desnitrificação. E agora vamos encerrar falando de fotossíntese. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos a esse processo final. Vários assuntos de suma relevância para o Enem. Vamos lá, meus queridos. Minhas queridas, vamos falar aqui de fotossíntese. Chegamos aí ao nosso último tema. Fotossíntese. Beleza? Vamos falar de fotossíntese. Nesse caso aqui eu quero desenhar alguns pontos e a gente poder falar de alguns fatores que podem influenciar diretamente no processo de fotossíntese e também destacar o que é, né? De uma forma geral, a gente sabe que a fotossíntese é um exemplo, tá, de reação, de reações químicas, de conjunto de reações químicas que vão culminar o quê? Que vão culminar na produção de matéria orgânica. Isso na biologia a gente chama de autotrofismo. A gente tem quimiossíntese e nós temos a fotossíntese. Quimiossíntese, inclusive, eu abri a aula dando dois exemplos, né? Falei da nitrosação e da nitratação. Falei que eram enzimas, né? Que eram reações químicas consequentes da reação de uma série de insumos químicos pelas bactérias nitrosomonas e nitrobacter, ambas bactérias quimiosintetizantes. Tá? E qual é a ideia da bactéria quimiosintetizante? É utilizar a energia proveniente dessas reações químicas para produzir a sua matéria orgânica. Tá? E fotossíntese também é isso. A gente vai utilizar a energia, só que não é uma energia química, é uma energia luminosa. Através da conversão da energia luminosa e uma energia química, os seres que fazem autotrofismo por fotossíntese, eles conseguem construir, produzir sua matéria orgânica através dessa energia, né, luminosa. Então, a gente pode lembrar de umas partes aqui importantes. Eu vou tentar desenhar aqui para a gente poder ficar bem à vontade. Vou desenhar aqui o cloroplasto, o cloroplasto. Só vou mostrar aqui a estrutura maior. E aqui dentro, mais aqui dentro, quero destacar aqui a tilacoide. Ok? Tilacoide. Aqui eu teria o estroma. O estroma. Tá? Do ponto de vista, eu tenho uma luz
E vou representar aqui de verde também a minha clorofila. Vou apagar só o strong e botar ele um pouquinho mais para o lado para ele não atrapalhar o nosso esquema. Tá? Ficou bem aqui, eu vou botar ele lá embaixo. Vamos lá. O stroma vai ficar aqui mais embaixo, mostrando que essa parte final aqui. Beleza? Eu posso fechar aqui, ó. Repare, a luz ela pode até incidir sobre a clorofila e essa estrutura também pode acabar utilizando a molécula de água, né? E a consequência final da fotossíntese é a liberação do gás oxigênio, não diretamente na clorofila, mas nesse aspecto aqui existem dois ciclos que a gente tem que lembrar. O primeiro deles é o que a gente chama de ciclo do ATP. Repara, o ATP clivado no ADP e volta a ATP. Esse é o nome que a gente dá para o ciclo do ATP, aqui, chamado de ciclo do ATP. Perfeito? Outro ciclo que está ancorado a essa estrutura do estroma próxima ali também ao tilacoide é o quê? Tem um outro ciclo. Eu tenho um ciclo onde eu vou ter a produção de quem? Do NADP. Repara, esse NADP aqui é o meu NAD reduzido. E esse meu NAD aqui é o meu NAD oxidado. Esse ciclo também está vinculado aqui e ele acontece. Esse é o meu ciclo. Se aquele ali é o ciclo do ATP, esse ciclo aqui é o ciclo do NADP. Beleza? Eles estão tão bem conectados que aqui embaixo acontece um outro ciclo, que vai precisar da hidrólise do ATP e vai precisar do NADP. Ou seja, ele precisa do ATP e ele precisa do NADP. Então o sentido da seta, olha só, gente, o sentido da seta é esse aqui, ó. Por quê? Porque ele está usando da energia da hidrólise do ATP e está usando como agente redutor o NADP, ou seja, um ciclo acoplado ao outro. Esse ciclo aqui, ele vai culminar, vou fazer aqui, ó, ele vai continuar girando, e aqui também entra um outro elemento químico de fundamental importância, que é o nosso dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono é utilizado pelo ciclo. Deixa eu só juntar aqui de novo, senão não aparece aqui, ele ficou para baixo. Espera aí. E esse ciclo aqui, ele também vai usar quem? Vai usar o CO2. A consequência disso é a produção da matéria orgânica. Nesse caso aqui, quem é, gente? A glicose. Olha a matéria orgânica aqui. É a produção de glicose. Tá? Então aqui eu tenho a minha matéria orgânica. Matéria orgânica, que é a glicose. Esse ciclo que a gente está vendo aqui no meio é chamado de ciclo de Calvin. Cuidado para não confundir com Alvin e os esquilos, tá? Pelo amor de Deus, ciclo de Calvin. Ó, ciclo de Calvin. Então, como é que funciona o ciclo de Calvin? Ele precisa da hidrólise ATP, precisa do NADP e do CO2. Juntos, ele vai produzir o quê? Glicose. E nesse processo todo, eu tenho a produção de água, quando eu tenho a hidrólise da molécula da própria água, né, da dissociação da água, a liberação de oxigênio e, acoplado aos ciclos do NADP e do ATP, e o ciclo de Calvin, a produção de matéria orgânica. E aí fica legal, que eu ainda posso falar o seguinte, ó, essa parte primeira aqui, até o ciclo de Calvin, eu posso falar o seguinte, que é o que? Independente
independente da luz. Independente não, olha eu escrevendo errado. Não automático. Ele. Esse caso aqui não é nada de independente da luz não, queridos. Aqui eu tenho o quê? Dependência. Dependente da luz. Beleza? E obviamente o ciclo de Calvin, essa região para cá, ela vai ser independente da luz. Show de bola? Então já dá para ver que dentre os principais, as principais estruturas que podem influenciar na fotossíntese, eu posso falar do dióxido de carbono, posso falar da água, posso falar aqui da luminosidade, beleza? E através desse acoplamento, onde eu tenho o ciclo do ATP e o ciclo do NADP acoplado, de novo bem devagarzinho, cloroplasto de lacoide, estroma, o ATP então é hidrolisado e volta a ser ATP, o ciclo do ATP. O NADP reduzido, ele é reoxidado e volta a ser reduzido. Para o ciclo de Calvin, que está sendo produzido com a necessidade da luz, os produtos ATP e NADP são utilizados no ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin consome CO2, utiliza o ATP e o NADP para produzir a matéria orgânica, uma parte que é independente da luz. Tudo isso que vocês estão vendo no quadro são as etapas de forma resumida, claramente, da fotossíntese. Então a gente pode começar a trabalhar aqui com fatores que podem influenciar o comportamento da minha fotossíntese, para a gente poder fechar bonito a aula, beleza? Vamos lá. Um dos fatores que a gente pode começar a falar, por exemplo, é a questão da luminosidade, certo? E da fotossíntese. Então, ó, a luminosidade está aqui embaixo, luminosidade, ou seja, nesse caso, vocês estão vendo que está crescendo da esquerda para a direita, e a taxa aqui de cima, que é a taxa de fotossíntese. Como é que isso se comporta? A fotossíntese é eterna? Repara, eu vou ter aqui, gente, um comportamento e eu vou fazer proposital, ó. Na primeira curva aqui, vou fazer um pouquinho mais clarinho, uma segunda curva aqui, ó, curva 1 e curva 2, e vou deixar vocês tentarem identificar para mim qual dessas taxas seria relacionadas a um vegetal umbrófita ou heliófita, ou seja, um vegetal que vive nas sombras. Pensou aí? O número 1 claramente está relacionado a um vegetal que umbrófita, ou seja, vegetais que vivem na sombra. Eu acabei de ficar de ponta de pé, né? Que fase, que humilhação para mim. Beleza? E no 2 aqui eu tenho o par de heliófitas. Tá? Repare que, claro, a fotossíntese ela já tem que estar ao seu ponto de saturação com uma luminosidade um pouco menor, porque são vegetais que vivem aonde? Vivem nas sombras. Outra correlação legal que eu posso falar é essa aqui, gente. Eu posso correlacionar a questão da abertura dos estômagos e a concentração de CO2. Posso falar aqui, ó, a abertura dos estômatos. Não precisa nem ser dos estômagos. Como eu estou falando da fotossíntese, vou relacionar diretamente e depois eu falo dos estômagos. Vai ficar mais fácil. Olha lá. Vamos comigo aqui, ó. Também fotossíntese aqui, ó. Como é que isso aqui pode influenciar? Beleza? A gente pode ter um comportamento mais ou menos assim, ó. Por quê? O que faz esse certo tipo de platô? A gente já viu que a fotossíntese ela não acontece para sempre. Eu tenho um certo tipo de ponto de saturação.
Não consigo fazer mais fotossíntese depois de uma certa luminosidade, acabamos de ver aqui. Obviamente isso é diferente para plantas de sombra e plantas de luz, tá? Exposta a mais luz. Isso tem que ter uma característica de adaptabilidade, porque senão o vegetal não ia conseguir sobreviver. A segunda relação aqui, ó, a relação A, para a gente poder entender. Uma segunda correlação B, para poder falar da influência desses fatores na fotossíntese, é a concentração do CO2. E isso aqui está muito relacionado, ó, a esse ponto, quando já começa a cair a taxa de fotossíntese, aí sim, ó, ao fechamento dos estômatos. Lembrando que os estômatos são super necessários, por exemplo, na entrada de CO2 ou até mesmo a saída de CO2, bem como a eliminação de oxigênio. Por que isso acontece? Uma das explicações é o seguinte: com a baixa concentração, a baixa quantidade de CO2, ok? Eu tenho, na verdade, um aumento de pH. E esse aumento de pH ativa enzimas que degradam o amido, certo? E atrai água por osmose. Ou seja, essas enzimas degradam o amido e puxam água, tá? Vou botar assim, entre aspas, atraem água. Por que atraem água? Porque o amido é um polissacarídeo. Isso entra nas células guardas e as células guardas ficam túrgidas, os estômatos se abrem. Mas olha só, se eu tenho o fechamento dos estômatos, o que está acontecendo aqui? Aqui é justamente mostrando essa relação. Ali era um OBS. Não, isso aqui é um OBS. O que está acontecendo aqui? Quanto mais da esquerda para a direita, maior é a concentração de CO2. Então, nesse ponto aqui, a concentração de CO2 é o quê? É uma concentração alta. Se a concentração de CO2 é alta, é justamente o contrário do que está acontecendo aqui. O pH é mais ácido, porque o aumento do CO2 vai acabar formando ácido carbônico. Consequentemente, as enzimas não vão estar ativas, não vai atrair água, o estômago vai se fechar. Então, essa é uma outra relação, mostrando que a concentração de CO2 influencia diretamente na fotossíntese, mostrando que a luminosidade afeta diretamente a fotossíntese. E depois, para terminar, a gente pode correlacionar um último ponto. Esse aqui eu gosto bastante. E a gente não vai chamar só de fotossíntese, a gente vai chamar aqui, ó, de intensidade do processo, que aqui são dois processos que vão estar sendo analisados concomitantemente. E aqui embaixo a gente vai colocar a questão da luminosidade da luz, né? De uma forma geral, eu tenho duas curvas a analisar. A primeira é uma que não muda. Uma segunda, que eu vou fazer em vez de proposital, que ela faz esse tipo de comportamento. E aí vocês vão perguntar para mim, okay? Quem é quem? Em amarelo é a curva referente à minha respiração celular. Minha não, né? Respiração celular vegetal. Mas, Maurício, mas a célula respira? Com certeza. A célula vegetal, ela também vai utilizar esse oxigênio para ela produzir o seu ATP. Ok? Então, não é que a célula, o vegetal, ele libera o oxigênio para fora, que ela não vai usar o oxigênio. Ela precisa do oxigênio também para viver. Isso é bem interessante. E em verde, aqui eu vou ter o quê? A minha fotossíntese. E aí, para terminar, a gente pode encontrar uma correlação entre os dois. Repara, esse ponto onde as duas curvas se chocam, eu chamo isso aqui, vou marcar com um asterisco, tá? Porque aqui não vai dar para escrever bem. Esse ponto aqui, ele é chamado de ponto de compensação fótico. E o que é esse ponto de compensação fótico diz para a gente? O que esse ponto tem de importância para a gente poder entender a correlação entre a luminosidade e os processos de fotossíntese e respiração concomitantemente? Repara, até aqui embaixo eu tenho que a minha fotossíntese, até o ponto de compensação fótico, ela é o quê? Ela é menor do que a respiração.
Se isso acontece, significa dizer que o que eu estou produzindo de matéria orgânica e liberando de oxigênio está sendo utilizado pelo próprio vegetal para sobreviver, para produzir a sua própria energia, para produzir o seu próprio subsídio. Aqui o vegetal não cresce. Aqui o vegetal, inclusive, não está liberando o oxigênio para a atmosfera. A gente sempre pensa quando olha para uma plantinha, que ela está sempre liberando oxigênio. Se ela estiver antes do seu ponto de compensação fótico, ela não está liberando oxigênio. Por que ela não está liberando oxigênio? Porque ela está consumindo o oxigênio, bem como a glicose, para que ela possa fazer o quê? A respiração celular. Nesse ponto de compensação fótico, é quando eu tenho o quê? A minha fotossíntese, ela vai ser o quê? Ela vai ser igual à minha respiração. Beleza? Aqui é o momento onde se iguala. Tudo que está sendo produzido está sendo consumido. E, finalmente, acima do ponto de compensação fótica, a fotossíntese ela é maior do que a respiração. É nesse ponto aqui em cima que o vegetal consegue liberar o oxigênio para a atmosfera e aí fazer o papel como a gente sempre aprendeu, bem como utilizar a questão de energia sobressalente para fazer processos como, por exemplo, o crescimento vegetal. O vegetal pode crescer aqui. E, claro, respeitando até uma intensidade luminosa específica para chegar ao platô. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído com vocês de uma forma significativa sobre essas temáticas, tá? E, de novo, lembrando para vocês seguirem a gente tanto no Instagram quanto no YouTube, marcar o like na aula, que é muito importante para a gente. Como eu falei para vocês no início, a gente está produzindo esses materiais até dia 10 de janeiro, são 100 aulas, né? Com muito carinho para vocês. E não esquecer, e lá vocês inclusive conseguem rever a aula através das gravações. Tudo bem? Foi um grande prazer estar com vocês agora à tarde. Um grande abraço, fique com Deus.